bom ouvi-los novamente. Estava conversando aqui com Iriné, com as meninas, enquanto vocês foram chegando, que é um desafio, né? A gente já falou sobre isso, mas o estudo dirigido de materiais didáticos, no nosso caso aqui das cartilhas que foram enviadas, eles teriam uma outra dinâmica, claro que vocês sabem muito bem disso, uma outra dinâmica se a gente tivesse a possibilidade de se reunir presencialmente, de se organizar em grupos, para pensar um tempo, olhar alguns aspectos dos materiais e depois socializar, e aí a gente costurando um pouco as minhas impressões sobre os materiais, e aí tentei me tranquilizar nesse sentido, porque a gente vai fazendo o melhor possível nas condições que nós temos, e eu espero que nesse primeiro momento eu coloque alguns pontos para a gente ir pensando, a partir do que a gente veio conversando, né, no encontro passado, e que a gente possa ter troca, assim, para poder ouvir vocês, né, que estão mais na ponta do processo, desse trabalho lá de base, de como é que são os grupos, e que nesse diálogo a gente enriqueça essa discussão que eu vou trazer. E aí, só para não deixar de mencionar, se a gente for buscar o termo mesmo, a gente até conversou um pouco sobre isso no encontro passado, se a gente for buscar o termo cartilha nos dicionários, eu peguei uma enciclopédia discursiva da cidade, que é um material organizado pelo Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp, e aí, se a gente busca lá cartilha, ele traz uma série de definições a partir de dicionários mais antigos, mais recentes, mas, no geral, eu não vou ficar destrinchando essa parte para vocês, mas é só para trazer esse indicativo, de repente, uma referência, se vocês quiserem voltar para dar uma olhada, depois eu vou deixar o endereço direitinho do Laboratório de Estudos Urbanos, e aí essa enciclopédia discursiva da cidade, e vocês podem olhar com um pouco mais de calma o que está colocado no material elaborado pela Marise Vieira da Silva. E aí ela vai recuperar esses conceitos, essas definições de cartilha, e vai explicando para a gente que cartilha foi muito ligada, né, inicialmente, e ainda hoje, em alguns dicionários também atuais, o termo cartilha é ligado ao catecismo, a ideia de carta, cartinha, livrinho em que os meninos aprendem a ler, né, livro elementar de ensinar a ler, e em muitos materiais isso ligado à questão religiosa, do catecismo, né, e a dimensão da alfabetização, como o próprio material que a gente indicou para a leitura também, né, o método do Freire e a sua sistematização mais, digamos, diretamente metodológica, foi vinculada a essa dimensão da alfabetização, do ensino e da apropriação da leitura e da escrita, e como a gente vai fazer isso. Então, o termo, né, o material didático cartilha carrega essa história, essa trajetória. E aí, ao longo do tempo, né, essa marca religiosa, ela foi se estendendo também para outras áreas, e a gente vai encontrar mecanismos de extensão, né, dessa dimensão, para além da leitura e da escrita, e para além da questão religiosa, né, do catecismo, também a perspectiva de uma compilação elementar, de um padrão de comportamento ou maneira de ser que envolve outras áreas do conhecimento, a ciência, enfim. E aí, a partir da década de 90, mais especificamente no Brasil, a gente vai ver, então, uma proliferação de cartilhas dirigidas não só a crianças, mas também aos adultos, né, como um instrumento mesmo de divulgação científica.
Então, quando eu comecei a levantar um pouco materiais relacionados a cartilhas, eu encontrei muita coisa. Na área da educação, a gente encontra pouco, inclusive porque, como a gente comentou, existe uma crítica a partir do escolanovismo, do construtivismo, dos interacionistas, a questão da cartilha, né, do manual, de algo atrelado com o mecânico, né, com que coloca pouca participação do educando, do estudante no processo, mas as cartilhas, você encontra muito material de cartilha na área da saúde, voltada para adultos. Inclusive, eu encontrei um material da USP, que eu também coloquei a referência aqui para a gente, um material da USP falando um pouco sobre como é que a gente pensa cartilhas. E aí, uma coisa bem objetiva mesmo, falando um pouco de etapas, de elementos que a gente precisa considerar. E aí eu trouxe, coloquei a referência, e é claro que a partir do material do próprio, da educação popular, a gente vai tomando isso numa perspectiva de incorporar, né, de superar por incorporação, de se valer daquilo que nos ajuda, mas sempre nessa perspectiva, nesse olhar crítico, né, com relação a esse material. Então, seria esse um preâmbulo só para a gente situar um pouco essa questão desse material didático cartilha, né? E aí eu vou começar a compartilhar aqui as lâminas com vocês, para a gente entrar no nosso, mais voltado ao nosso estudo dirigido mesmo. Qualquer coisa com relação ao som, alguma dificuldade, você me sinaliza, viu, Irineia? Porque eu estou num outro ambiente aqui, então não sei muito bem como isso vai funcionar hoje. Não, tranquilo, tá ótimo o som, a gente está te vendo bem. Tá joia. Vocês conseguem visualizar? Sim, estou vendo bem. Pronto, joia. Então, a ideia do objetivo do encontro, né, o estudo dirigido das cartilhas. Eu retomei aqui alguns elementos, pegando os principais, talvez, da aula anterior, sobre aquele material da educação popular, né, do Freire e do Nogueira. Então, só para a gente recuperar, que a gente vai precisar pensar, né, dentro do que está sendo trabalhado no curso, dos objetivos, conceitos que ajudem a gente a discutir com a base, né, as pessoas, a militância, enfim, a questão da dimensão da religião ou da religiosidade no âmbito da vida mesmo, né? Que a gente possa levantar questões, então, que a gente possa pensar a formação, né, na perspectiva da crítica ao que a gente tem no senso comum ou hegemonicamente colocado, essa curiosidade interrogada, né, que eles vão dizer. Esse material da cartilha, pensado como um texto para a gente fazer essa mediação, né, com um grupo que tem as suas características, que tem a sua vida, as suas práticas, e essa reflexão que ajuda a levantar questões, né? Então, a gente pensa a construção da cartilha nesse sentido. E aí, avançando para o texto que ficou mais voltado para o encontro de hoje, que é o Educação como Prática de Liberdade, essa discussão sobre... e aí o Freire, nesse texto, ele vai trazer influências, e a gente vê lá no texto a referência ao próprio Álvaro Vieira Pinto, né? Então, essa questão da necessidade, da gente criar a necessidade de superação da consciência ingênua e mágica
para a consciência crítica. E aí ele vai dizer, se a compreensão é crítica ou preponderantemente crítica, a ação também será. Então, não é a formação da consciência crítica pela consciência crítica, mas é a elevação da consciência com relação à realidade para você poder ter uma atuação que não seja ingênua, que não seja mágica, né, com relação às questões da vida. E a educação, então, e portanto esse trabalho da educação popular, esse trabalho com as cartilhas, precisa pensar meios para que o sujeito consiga pensar a realidade, captar a realidade, questionar a realidade num outro patamar, digamos assim, né, que é o que ele vai chamar aí da consciência crítica. E aí, uma das características dessa consciência crítica é justamente essa integração com a realidade. E aí o Freire vai diferenciar, portanto, a consciência crítica, né, que enquanto a consciência crítica se integra com a realidade, a consciência ingênua, né, é próprio dela, ela se sobrepor à realidade. Então, a consciência fanática está ligada a essa consciência ingênua, que leva muitas vezes à irracionalidade, à acomodação, né, à adequação ao ajustamento, né, da realidade. Acontece, porém, ele vai dizer que toda compreensão de algo corresponde cedo ou tarde a uma ação. Então, sempre essa ideia, que já estava no livro que a gente estudou no encontro anterior, dessa característica do que é a educação popular, de ajudar a uma prática no sentido da liberdade, né, uma prática pensada que ajude o sujeito a compreender, explicar e transformar a realidade. E aí, o que a gente poderia pensar como pontos na constituição desse trabalho com a cartilha, né? Então, a enumeração dos problemas que necessitam ser debatidos. Então, com relação a essa temática, o que os nossos grupos, né, o que a gente precisa levantar como problema? Quais são os problemas que a gente identifica, né? E que problemas seriam esses que a gente precisaria debater, relacionados à religiosidade? A partir disso, que aspectos da realidade que têm relação com esses problemas, a gente precisa trazer elementos ao longo do material da cartilha que sejam colocados em análise. Se a gente for pensar lá no material de onde vem nossa comida, que é um material mais recente, uma cartilha mais recente, eles vão problematizar a questão da produção de alimentos ao longo da história, a relação dos seres humanos com essa produção, que relação isso vai ter com a manutenção da vida, a relação ser humano-meio ambiente, como é que se coloca o processo da monocultura, do uso de agrotóxicos. Então, que questões, quando a gente pensa a questão da religiosidade, a gente precisaria trazer aspectos para a gente conseguir analisar, né, esses problemas que a gente vai levantar. Então, esse processo de problematização. O que é problemático? O que precisa ser pensado? O que precisa ser compreendido de forma crítica, né? A esquematização dos assuntos acrescidos de outros e com ajudas visuais. Então, essa é uma outra característica que aparece no trabalho com alfabetização, lá no capítulo 4 do Educação como Prática de Liberdade, né? Então tem um problema, tem questões que, na realidade, que são relacionadas a esse problema, eu preciso de elementos, de ferramentas para poder pensar, né, esse problema, então conceitos, conhecimentos que me ajudem a fazer uma análise dessas questões, e aí eu apresento uma síntese. Então, por isso que eu coloquei um pouco essa ideia, né, de problematização, análise, síntese, que a gente encontra isso também no materialismo histórico dialético, enfim, então tem essas aproximações, né? Então, esquematizar os assuntos acrescidos de outros e uma apresentação a grupos na forma dialogal. Por mais que a gente, no texto escrito, não necessariamente esteja mediando a relação
das pessoas com aquele texto, o próprio texto pode ter uma característica que é a característica do diálogo, que se vocês forem observar, nas cartilhas isso também aparece, né? Então, colocar questões para poder depois ir desenvolvendo, colocar balões de diálogo, colocar personagens que vão dialogando com o leitor. Então, essa característica de trazer também elementos a partir do diálogo com o leitor, aqui no caso não era o leitor, era na atividade, né, de ensino mesmo, voltada à alfabetização, mas para pensar a cartilha, eu penso que também dá para a gente procurar, né, se aproximar dessa forma, né, de discussão dos assuntos. Então, o que a gente tem esquematizado relacionado ao método, né, que o Freire vai organizar lá em 5 fases. Então, tem a ver com isso que eu coloquei no slide anterior. É claro que lá eles estavam falando da questão da alfabetização, mas eles estavam falando da alfabetização ligada a pensar criticamente a existência e a vida. Né? Não era a alfabetização pela alfabetização, mas era a alfabetização relacionada à conscientização. Né? Tanto é que nesse capítulo ele vai discutir essa relação educação-conscientização. Então, a gente tem lá, levantamento do universo vocabular dos grupos, com quem se trabalhará. Eu acho que esse é um ponto importante para se pensar, né? Então, que grupo é esse? Qual é o seu universo? Quais são as questões que estão colocadas, né, nesses grupos? A gente está falando de um grupo de jovens, a gente está falando de um grupo de adultos, a gente está falando de que pessoas, de que sujeitos que a gente vai pensar esse material para trabalhar, né, com eles. A escolha das palavras. Então, quais são as palavras-chave, né, desse universo que a gente pode recuperar para poder desenvolver esse material? E aí eles colocam o Freire coloca criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai trabalhar. Então, aí teria que se pensar também, a partir desses grupos, quais seriam situações, né? Se a gente for ver no material eu até saí anotando aqui, do Zé Batalhador, ele vai começar a criar, né, necessidade de se pensar. Então, por que o patrão ganha mais? Por que algumas questões vão sendo observadas nesse cotidiano, né? E até eles sugerem lá, tem uma das ilustrações, junto com o título, em destaque, Olhos de Raio-X. Então, e aí a ilustração, acho que é um trabalhador com uma lupa. Então, em que situações típicas existenciais, que muitas vezes são naturalizadas, que são tomadas como assim mesmo, então, portanto, a gente não tem que questionar, que situações são essas que a nossa cartilha vai ajudar a colocar, né, uma lupa, um olhar mais atento àquelas questões. Então, nesse capítulo, depois desse capítulo 4, a gente vai ter a apresentação de alguns, eu acho que são apêndices, né, com 10 situações motivadoras, e aí a gente vê muito presente o uso, né, das palavras-chave, ou palavras geradoras, das ilustrações e situações atreladas a situações motivadoras, né. Eu trouxe só a 9ª aqui, para a gente dar uma olhada, mas aí, veja, o título lá é Padrões de Comportamento, e aí eles vão falar um pouco da questão dos padrões, né, de comportamento, da manifestação cultural, e vão incitar essa necessidade de discutir a resistência que as pessoas têm, e aí principalmente a gente vê aí nessa figura, figuras masculinas, né, essa dificuldade de resistência à mudança. Então, eles estão falando aí do Sul, né, no caso, um vaqueiro do Nordeste e um gaúcho do Sul, vestidos cada um à sua maneira, e através das vestes, então, eles iam problematizando, discutindo algumas formas de comportamento. Então, a partir disso,
e aí aqui o foco está na vestimenta, mas como quando a gente pensa a religião, por exemplo, ou as religiões, como que, inclusive, a gente poderia pensar a imagem e explorar imagens relacionadas, né, a adornos, a vestimentas, as coisas que não necessariamente são hegemônicas, né, que muitas vezes, inclusive, sofrem um processo de uma perspectiva preconceituosa com relação a várias delas, principalmente de matriz ali africana. Como é que a gente poderia pensar imagens e pensar textos e pensar situações que a gente pudesse problematizar, trazer elementos para uma análise e conseguir avançar numa perspectiva de pensar essa questão com outro olhar, né, numa perspectiva mais crítica, não ingênua, né, não relação algumas coisas. Então, eu acho que é uma coisa que dá para a gente ir pensando, né? E isso aparece em algumas cartilhas que foram disponibilizadas para a gente dar uma olhadinha. Aí a questão das palavras geradoras, então, quais seriam as palavras geradoras, se a gente pudesse pensar da cartilha, né? A grande palavra e as outras palavras que vão se desdobrando, né? Ou um conceito-chave, e dele como é que a gente vai desdobrando outros conceitos mais simples, mas que se relacionam e ajudam a gente a pensar essa questão do conceito maior, né? Guarda-chuva, se a gente pudesse dizer. Então, nesse exemplo, favela, né? Quando eu penso favela, quais são as questões fundamentais, necessidades fundamentais que eu tenho que pensar, né? Relacionada à habitação, alimentação, vestuário, saúde, educação e por aí vai. E daí eles iam desdobrando o processo de alfabetização e de conscientização, né, naquele caso. E aí, com isso, quando a gente vai pensar a análise das cartilhas, a gente precisa ir identificando elementos fundamentais, né? Em termos de didática, a gente costuma dizer assim, olha, seja em um material didático, seja em um planejamento, que a gente vai pensar a aula, ou que a gente vai pensar um semestre, um ano, a gente tem que pensar quais são os objetivos. Então, os meus objetivos estão relacionados a essas dimensões, né, dos conteúdos. Então, quais são os elementos que eu vou trabalhar atrelados a esse objetivo? Quem são os destinatários no sentido desse sujeito com o qual eu vou desenvolver, né, esse processo educativo? E de que forma eu vou fazer isso, né? Então, se eu estou falando de juventude, qual é a forma mais adequada de eu chegar na juventude? Se eu estou falando de criança pequena, a forma vai ser diferente. Se eu estou falando de adultos, eu também tenho que pensar essa ponte, esse diálogo, essa forma de explicitar aquilo que eu vou trabalhar de uma maneira diferente, né? Então, o que eu quero trabalhar, quais são as melhores formas de fazer isso, e aí no material didático, e aí o recorte que a gente está fazendo aqui para a cartilha, a gente tem que ter uma atenção bem grande às imagens ou às ilustrações que eu vou utilizar, né? Que relação está sendo estabelecida entre imagem e texto, né? Que é um ponto para a gente pensar. E aí, só para não deixar de mencionar que essa relação imagem-texto, quando a gente pensar as imagens, essas imagens, elas precisam ser complementares ao que está no texto, elas precisam ajudar a contar a história ou ajudar a trazer a mensagem que eu coloquei no texto. A imagem ou a ilustração vai ser mais interessante quanto mais ela complementar o texto, e não necessariamente a imagem repetir, né? Quando a gente analisa, por exemplo, o livro de literatura infantil, e a gente olha para as ilustrações, as ilustrações e os materiais mais interessantes são materiais que têm
imagens, né, ilustrações que complementam, que enriquecem aquilo que já foi dito textualmente. Uns materiais que são de uma qualidade não tão interessante, do ponto de vista do conteúdo, da ilustração, também da forma, são materiais em que a imagem repete o texto. Então, eu penso que quando a gente vai construir, elaborar a questão da cartilha, também essa é um elemento válido, né, esse diálogo, texto, ilustração ou imagem, enfim. E aí, quando a gente entra, eu peguei aqui essa De Onde Vem Nossa Comida, que é esse caderno de educação em agroecologia, organizado pelo MST, publicado pela Expressão Popular. Aí eu fui tentar, por dentro do material, ir pensando esses elementos que eu falei para vocês, né? Então, qual o objetivo, bem geral, desse material, né? A gente vai ver que é um material que é voltado a uma campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, voltado a disseminar essa ideia da produção de alimentos, né, a partir dos princípios da agroecologia. Então, objetivo geral. Quem são os destinatários, ou quem são os sujeitos, né, para o qual esse material foi pensado, preparado, para atingir a quem? Para estar na mão de quem? Para ser manuseável, né, por quem? Então, essa cartilha foi pensada para ser usada nas escolas, né, pelos estudantes, pelos professores. E a gente precisa responder essa questão quando for pensar a nossa cartilha aqui, né? Qual o conteúdo que a gente encontra nesse material, nessa cartilha? Pelo menos se a gente fosse fazer uma síntese geral. E depois vocês vão me dizer se vocês concordam comigo ou não, se vocês encontraram outros elementos que eu não encontrei. Que é bom, inclusive, que isso aconteça, né? Isso foi o que eu consegui captar. Então, essa cartilha De Onde Vem Nossa Comida, que o título já é uma pergunta, ela vai se voltar ao entendimento da história da produção agrícola e a importância da agroecologia para a manutenção da vida e do meio ambiente, se contrapondo a essa lógica da monocultura, do agronegócio, né, e de uma comida que é danosa, né, ao conjunto dos seres humanos e ao meio ambiente, inclusive. E, do ponto de vista da forma, ela teve essa possibilidade, que no nosso caso eu não sei como fica isso, como vai ficar, né? Mas ela teve essa possibilidade que foi interessante de ter um ilustrador, eu até tinha anotado aqui quem foi, mas a gente encontra lá no material da cartilha um projeto gráfico que foi feito, né? As ilustrações foram feitas pelo João Vaz, e o projeto gráfico é do ilustrador, do João Vaz e da Marina Tavares. Então, a gente vai encontrar um material rico, né, com ilustrações próprias, com linguagem própria. Então, do ponto de vista da forma, esse é uma das características, né, dessa cartilha. E aí, deixa eu entrar aqui, mas eu vou diminuir. Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu consigo. Eu vou abrir a própria cartilha, deixa eu ver se está certo, para a gente ir olhando algumas coisas. Vocês visualizam? Sim, dá para ver, tranquilo. Pronto, então quando a gente entra nesse material da cartilha De Onde Vem Nossa Comida, né, a gente vê lá que vai ter um sumário, então nesse sumário tem os elementos centrais que vão ser trabalhados, desenvolvidos, né, no texto. Se a gente pensar a apresentação, se a gente for pensar a faixa etária para a qual esse material se destina, a gente poderia dizer que é um público, para um público de crianças, né, crianças não tão pequenininhas, crianças um pouquinho maiores, crianças do ensino fundamental, até transitando para pré-adolescência ali, ainda dá para fazer essa discussão. Mas reparem que
Do ponto de vista da forma, né, a gente vai ter palavras e frases em destaque, né, a gente vai ter uma diagramação diferenciada no texto, então deixa eu ver se eu localizo aqui, por exemplo, nessa página, né, que é digamos assim, o item 1, depois da apresentação. Então, a gente vê que vai ter, inclusive, o uso de fonte em caixa alta, de destaque para algumas frases, né, ditado popular. Então, veja que eles usaram aqui para iniciar, lá colocaram uma pergunta, e aqui utilizaram um ditado popular para iniciar o diálogo, né. Temos que comer para viver e não viver para comer. E a partir daí eles vão destacando algumas palavras-chave, alguns conceitos, né? Alimentação, a relação da alimentação com a respiração, com a água. Então, do mesmo jeito que a gente precisa para se manter vivo, o alimento a gente precisa respirar, a gente precisa beber água, e essa relação, respirar, eu preciso respirar um ar puro, um ar bom. Para beber água também eu não posso tomar qualquer água, e essa relação com a alimentação. Então, olha como eles vão entrelaçando elementos do cotidiano, trazendo uma problematização e instrumentalizando, né, o sujeito que vai estar manuseando esse material para conseguir discutir essa questão do alimento saudável, do papel do alimento saudável, enfim. Então, veja como a ilustração, ela vai enriquecendo aqui o texto escrito, né? Então, é um ser humano, aí, uma figura humana, e os alimentos lá dentro, né? Então, um pouco essa ideia de que nós somos o que nós comemos, enfim, e o texto vai sendo desdobrado. O uso de questões, como eu já falei, e aí eu estou falando do ponto de vista da forma, em algumas partes do texto, deixa eu ver se eu consigo ir passando aqui, veja que tem propostas de pesquisa. Então, veja aqui também o uso, assim como na cartilha do Zé Batalhador, né, o uso de uma ferramenta para poder enxergar melhor, né, então, o conhecimento aqui sendo colocado como necessário para se avançar, né, eu vou enxergar à medida que eu sei mais sobre aquele assunto, então, essa criação da necessidade de conhecer mais, né, de acessar isso que está colocado no material. Reparem também os personagens, que os personagens, eles são, na sua maioria, negros, né, ou não brancos, se a gente pudesse dizer assim. Então, as ilustrações, nesse sentido, também, elas contam, né, elas dizem de princípios, em que o material tá embasado. Alguns símbolos, né, aqui, por exemplo, nessa imagem, alguns símbolos que a gente encontra nas embalagens, principalmente de alimentos industrializados, essa questão dos transgênicos, e aqui, à esquerda, é a proposição, inclusive, de uma pesquisa, né? Então, escolha lá alguns alimentos industrializados e faça uma pesquisa sobre o que está escrito nos rótulos. Então, levantando, chamando a atenção para que as crianças reparem nos rótulos, para que as crianças comecem a questionar aquilo que elas estão consumindo, né? Outra coisa que eles colocam, além de proposta de pesquisa, que vai aparecer na página 18, na 49 e da 78, eles colocam informações, então, alguns dados, de maneira mais objetiva, né? Deixa eu ver se, acho que essas informações estão aqui mesmo na página 18. Então, atenção, você já leu o rótulo do produto industrializado? Que informações de pesquisas, né, olha, muitas pesquisas com diferentes espécies de animais alimentados com comida transgênica vem mostrando que esses alimentos oferecem graves riscos. Então, esse diálogo de trazer dados também, de trazer informações, né, de pesquisas para enriquecendo o material. E aí, eles colocam também algumas
algumas caixinhas, alguns balões, tá vendo aqui como aparece o uso de balões? No Zé Batalhador também a gente vai ver isso. Balões, seja trazendo informações, seja levantando questões, né, que são elementos que também pode ser pensado, né, na questão da cartilha. Deixa eu ver o que mais que eu destaquei aqui. Então, uso de balões. Na 32, deixa eu ver se eu chego mais rápido. 32. Então, veja, um outro item com mais uma pergunta. Uma personagem de pele negra, inclusive de cabelo claro, né? Aqui, elementos da história que eles vão trazendo. Outro elemento interessante nas ilustrações dos personagens que aparece é a questão da geracional. Então, a gente tem personagens crianças, adultos, idosos, pardo, né, branco, eu acho que esse é um dos poucos personagens que aparece brancos. Aí, aqui, na página 32, que eu falei para vocês, ó, o uso de um espaço para reflexão, né? Então, vamos levantar elementos para que as crianças pensem, né? Ah, se nas primeiras comunidades todos trabalhavam e todos comiam, mesmo havendo pouca comida, o que aconteceu para que hoje tenhamos mais conhecimento para produzir alimentos e, ao mesmo tempo, exista tanta gente passando fome? Então, problematizando, chamando para reflexão acerca, como eu falei lá atrás, a partir do material do Freire, acerca de questões que vão sendo banalizadas, naturalizadas, tomadas como dadas, né? Como se elas sempre tivessem sido assim, e inclusive não pudessem alterar, né? Então, veja como essa problematização que naquele item reflexão é colocada, ela é textualmente escrita, mas a imagem também problematiza, né? Por que tem um ali com tanto, e talvez ele nem dê conta desse tanto que tem ali, porque a gente também tem, com relação à alimentação, essa questão do desperdício, né? Da obesidade, enfim, e tem alguns com nada, né? Ou com muito pouco. Então, as imagens também são interessantes nesse sentido. Outra coisa com relação à questão dos balões, eu já falei, com relação às imagens, se a gente for pensar, quando vai sendo trazido historicamente um pouco dessa questão da monocultura, do uso de agrotóxicos, dessa relação da própria industrialização capitalista e como isso rebate no processo da relação campo-cidade, na relação que vai se estabelecendo com a produção, então a gente vai vendo imagens, né, que dialogam com essa questão. Então, ali as fábricas, a poluição, a monocultura. E se a gente for olhar, eu peguei uma que eu anotei aqui, a página, para fazer só um contraponto, mostrar um contraponto para vocês, que é uma imagem, deixa eu achar aqui. Eles fecham o material. Então, veja o contraponto entre essa imagem, né, da monocultura, da fábrica, a relação, a gente poderia pensar aí também campo, cidade, e esse aqui eu também achei muito legal, né, essa discussão da terra como mercadoria, a questão dos processos, né, de migração do êxodo rural, né, no Brasil, e eles vão trazendo dados nesse sentido também, pedindo para que os alunos pensem, pesquisem, né, sobre esses temas. E aí, se a gente for pegar no fechamento da cartilha, digamos assim, da tese, né, da defesa que o material vai fazer, que é a agroecologia, a gente vai encontrar, veja, aqui a gente vai ter, né, a questão da fome, olha como ela aparece, né? Quem é qual é esse personagem que representa a fome, né? Então, vejam que interessante as imagens que vão dialogando, né?
E aí tem a questão da fome, ó, do uso de agrotóxicos, os agrotóxicos nas plantações, né, na monocultura, inclusive afetando ali o ser humano, né, um trabalhador. E aqui, quando a gente entra em agroecologia, vamos, me ajude aqui, a discussão das sementes crioulas e tal. E quando a gente entra, ó, na questão da alimentação saudável na agroecologia, olha como a ilustração muda, né? A gente vê o quê? Parece uma festa, né? As cores que são usadas, então, o que a imagem vai provocando para a gente também então, a diversidade ali dos insetos, tem até um bichinho ali no chão, vários tipos, né, de alimentos plantados, as pessoas usufruindo, né, e coletivamente produzindo os alimentos. Então, veja como a imagem, ela também vai ajudando a contar e a defender, né, uma ideia aqui, né. Deixa eu ver o que mais eu anotei. Então, veja o colorido do alimento diverso, né, e saudável. E aí, para a gente pensar a questão do conteúdo também, porque eu estou falando, mostrando um pouco para vocês a questão da forma, né, então veja que do ponto de vista da forma, a gente vai ter o uso também de tópicos para poder trazer, sistematizar alguns elementos centrais, isso também é possível de se fazer, para não ficar aquele texto corrido, né, o tempo todo. Dicas também. E a pergunta, né? Então a gente falou sobre tudo isso, a gente defendeu uma ideia da agroecologia em contraposição à questão do agronegócio, dos agrotóxicos, da monocultura. E aí eu pergunto, né? E você tem fome de quê? Inclusive, lá tinha um ditado popular, e aqui a gente vai ter uma citação daquela música, né, do Titãs, você tem fome de quê, né? Que a gente precisa mais do que alimentação. E aí, com isso, eles vão fechar na linha da agroecologia, um conceito mais amplo, e mais interessante, mais aprofundado, mais complexo sobre essa questão da vida saudável dos alimentos, né? E aí eles vão, inclusive, falar nesse ponto da cartilha, vão defender, né, essa perspectiva de que vida saudável é muito mais do que um corpo bem alimentado e capaz de realizar atividades como jogar bola, brincar, enfim, né? Então, o ser saudável relacionado à alimentação está relacionado a uma outra maneira de conviver e de organizar a vida. Então, o acesso a livros, o acesso à cultura, à música, cinema, dança, pintura, isso também é importante para ser saudável. Então, veja que interessante como é um conceito amplo, né, e extremamente crítico, né, para além dessa perspectiva que a gente tem hegemônica, né, com relação à comida, inclusive com relação à questão, à dimensão da saúde, né. E aí aqui eles fazem uma espécie de síntese, retomando a questão da alimentação sem veneno, e de como isso impacta na vida, né, da cidade, do campo, e como isso está relacionado a gente poder ser feliz à medida que a gente tem saúde para todo mundo, que a gente consegue ter acesso à comida e também a comida de qualidade também a esses outros âmbitos da vida, né, da cultura, enfim, quando todo mundo consegue ter suas necessidades supridas, né, enquanto seres humanos. Então, do ponto de vista da cartilha, de onde vem a nossa comida, eu acho que esses seriam os elementos, assim, que eu teria para ajudar a gente a pensar.
Então, veja que eles fecham com mais um espaço para que o sujeito registre, né, as suas impressões, para que faça perguntas em casa e faça esses registros, e também com uma questão mais ampla, para que as crianças, no caso aqui, concluam, então, né, o que é alimentação saudável? Por que eu posso considerar uma alimentação saudável e outra não? Então, também possibilita, no caso aqui, as crianças a fazerem no teu pensamento a própria síntese. Então, a partir do que a gente discutiu, do que a gente leu aqui nessa historinha, nessa cartilha, como é que a gente está pensando agora, essa questão da alimentação, né? Então, essa possibilidade de devolver para o sujeito poder ter uma outra aproximação e uma outra resposta com relação àquele tema que foi levantado inicialmente, né, de onde vem a nossa comida. Então, com relação a essa cartilha, eu penso que seria isso. Aí, o que eu acho? Que seria legal escutar um pouquinho vocês sobre essas impressões. Eu fiz anotações também relacionadas à do Zé Trabalhador, e aí dependendo de como ficar a questão do nosso tempo, aí eu também trago elementos sobre a do Zé Trabalhador, porque tem elementos que eu penso que essa de onde vem a nossa comida supera, né, até porque os materiais são localizados num tempo, num espaço, né, são localizados historicamente, mas também tem elementos que a gente encontra na cartilha do Zé Trabalhador que eles permanecem, do ponto de vista da forma, né, de se apresentar um tema, de se abordar um tema, e de procurar dialogar ali, né, no dia a dia, de maneira bem próxima, determinadas questões, né, que poderiam ser, como é que eu vou ensinar agronegócio, agroecologia, como é que eu vou discutir sobre um conceito amplo de ser saudável com as crianças? É impossível. E aí a gente vê que, dependendo de como a gente organiza os materiais, é super possível, né, fazer isso e trazer essas aproximações, né, com relação a discussões que são extremamente importantes, né, necessárias na nossa sociedade, enfim. Mas aí que eu queria ouvir um pouquinho vocês, e aí depois eu retomo os outros pontos que eu organizei aqui, pode ser? Perfeito, Carol. Massa demais, tá? Excelente. Pois é, pessoal, vamos aí começar então a conversar. Como a professora Carol falou, realmente, se estivéssemos juntos presencialmente, a dinâmica do debate seria diferente, né? E aí aquele olho no olho, né? Aquele jogo de sentar juntos, olhar, né? Teria uma fluidez diferente, mas eu acho que é possível sim a gente levantar um debate. E eu fui anotando aqui várias coisas, porque realmente o caminho que a professora Carol trouxe, assim, dos aspectos que a gente precisa levar em consideração para montar o nosso material, eu fui tentando pensar o que seria, né? O que seria, então, em relação à religião, religiosidades, mais ou menos levando em conta as questões que a gente discutiu nas outras aulas também, e um pouco do drama, né, que a gente está vivendo hoje, porque na verdade é isso, a gente vai ter que partir da nossa realidade do presente, né, para poder ter uma ideia do que trabalhar. E aí é essencial que vocês se manifestem aí a partir das experiências dos movimentos, né, porque se eu for pensar a partir dos debates acadêmicos que a gente faz, existem alguns temas, alguns problemas que estão colocados, que estão muito prementes, assim. O problema da diversidade religiosa, no sentido de que você não tem uma sociedade, um estado em que as diferentes religiões elas têm o mesmo lugar social, né, têm o mesmo respeito, a mesma importância institucional. Então, a gente sabe que isso está perpassado de um racismo religioso, né, do racismo estrutural de modo geral.
a relação entre religião e política tem sido um tema que está muito forte, que até pensando um pouco no método ali da cartilha, né, quando você pensa o ditado popular como um chamariz para o debate, né, a galera que é religião e política não se discute, esse tipo de coisa. Quer dizer, a gente tem ali alguns problemas que, é claro, que são problemas que estão sendo debatidos academicamente, mas que estão totalmente conectados, né, às realidades. Mas, assim, será que é essa formulação da questão que importa para os movimentos e que importa para as comunidades? Então, o que é que está pegando mais? Que talvez a forma como a gente está fazendo a questão, de fato, ela não está chegando na raiz, não sei, mas no cerne ali, na questão que mais incomoda, que mais cria dificuldades, né? Porque se a gente for pensar em termos de objetivo, eu imagino que a nossa cartilha, o nosso manual, o objetivo dele é talvez esclarecer muito mais, né? Trazer um diálogo interreligioso, relações de respeito, valorização da diversidade, da pluralidade, compreender que não há quer dizer, que não há por que você assumir um discurso fascista e travestir isso de elementos religiosos e achar que está tudo bem, né? Não é isso que a gente quer. Então, como que a gente pode começar a pensar? Aí eu vou só colocar ali, gente, no chat, quem quiser começar, ou abrir o microfone, e a gente abre a roda, então. Ótimo, Irineia. Eu estou pensando assim mais ou menos nesse sentido, muito próximo a você, né? Mas é essa escuta que eu não queria seguir sem fazer essa escuta, porque a gente tem um lugar, né, na universidade que tem alguns limites nesse sentido, de pensar lá na ponta, né, na base. Então, o pessoal com certeza tem elementos, né, importantíssimos para ajudar a pensar o que é que seriam as questões, como é que seria essa abertura de diálogo, quais seriam essas pontes, né, que a gente poderia fazer nessa linha de que as pessoas tivessem mais elementos para poder problematizar mesmo, levantar questões, pelo menos levantar questões, que eu acho que é uma das nossas dificuldades também. Sim, Tomar tudo como se fosse, não, é assim mesmo. Né? E aí, lembrar, a Aline, que está aqui presente, o Wellington não pôde vir, mas quando a gente estava pensando o curso, a demanda colocada pela Aline, a partir de uma questão que o MST estava discutindo internamente, né? Então, Aline, já estou te puxando aí para a roda. Eu acho que era legal você compartilhar com o pessoal também o porquê que, para o pessoal do MST, a questão da juventude e da religiosidade era um tema problematizador para ser colocado. O professor Irineu, eu estava pensando exatamente isso, estava revirando as memórias, lembrando da nossa primeira conversa sobre o curso e como isso era a questão da pluralidade religiosa era algo importante. Acho que depois o Lucas, a Nicole, também pode falar um pouquinho, né? Eles são parte também desses anseios. O Lucas é do MST, a Nicole é do Levante, mas a gente compõe a Brigada de Trabalho de Base do Congresso do Povo. E a gente, desde o nosso processo de inserção naquele território, era algo muito latente, a questão da pluralidade religiosa. E isso também é um debate que também nas nossas áreas de acampamentos e de assentamentos da reforma agrária, né? Como é que a gente também entende e compreende essa pluralidade religiosa que permeia os nossos sujeitos, né? Desde também da inserção do neopentecostalismo, mas também das religiões de matriz africana que é presente nas nossas áreas, do novo catolicismo também, por mais que o MST seja fruto, né,
da teologia da libertação dos anos 60, 70, 70 e 80, que são frutos dessa igreja progressista, da igreja católica, da igreja povo, mas esse debate interreligioso é bem importante para a gente entender os sujeitos que compõem os nossos assentamentos, os nossos territórios. E quando a gente foi no trabalho de base na comunidade da Levada, a gente viu isso muito de perto, né? Como essa pluralidade religiosa faz parte do cotidiano das pessoas e como as pessoas se organizam a partir da religião e como que deve ser um debate que nós, e aí da esquerda, perdemos, mas que nós devemos estar sempre estudando e deve estar sempre pertinente nos nossos debates, porque a religião é um elemento formativo, mas também é um elemento que conduz também, de certa forma, a linha política da onde as pessoas seguem, né? E a gente não pode deixar esse elemento de fora. E quando a gente estava no trabalho de base, quando a gente estava no território da Levada da Brejel, a gente observava, né, tanto a inserção de várias denominações do neopentecostalismo, mas também das religiões de matriz africana, mas também da Igreja Católica, a gente percebeu de como a gente era alheio ainda a esse debate, né, e de como a gente também não tinha formação para isso. A gente ficou assim muito, acho que fritando muita coisa, teve um tempo que a gente ficava, meu Deus, e agora? E a gente foi estudar e pensar como é que é esse fenômeno religioso, e eu lembro que eu e a Nicole já começamos a anotar até as igrejas para entender como é que é essa vivência cotidiana das pessoas. Mas e aí eu fiquei pensando assim, também do elemento formativo, como essas cartilhas é importante, desde para nós, que somos militantes e que estamos nesse processo de trabalho de base para entender a pluralidade religiosa, o conceito de religião e tal, mas também como professora, fiquei pensando isso, como é que a gente também traz esse debate para a sala de aula, como é que os professores, essa cartilha também pode ajudar os professores, né, quando você tem uma sala que é pluricultural, e você não tem uma cartilha ou um suporte que pode lhe nortear para que você nem puxe para a sua religião pessoal, para o debate, mas como é que você puxa esse debate? Fiquei pensando muito isso, nem como militante, mas também agora como professora. Como é que essas cartilhas poderiam ser norteadoras? Eu lembro, quando eu fiz magistério, meu TCC era sobre pluralidade cultural. Porque eu lembro que quando a gente saía do campo para ir para as cidades, para as escolas da cidade, a gente era super taxado, e eu sentia dos professores que eles não tinham suporte, tanto didático como também material, para valorizar a nossa cultura, de nós que éramos sem terrinhas, que tem uma pluralidade cultural diferente de quem mora na cidade. E assim, fiquei pensando como essa cartilha, de quando eu estudava, como ela seria importante até para a minha formação também. Fiquei pensando nessas coisas também. Mas aí, voltando agora para o nosso debate sobre as cartilhas, eu acho que esse levantamento do dado sobre a pluralidade religiosa, como é que a gente tem um discurso, um debate, né, plural, é importante. E eu acho que até para mim, essa cartilha seria muito importante como professora. Eu lembro que quando, às vezes, eu ia para a Ellen, como é que eu quero falar sobre entender melhor a Ellen Cirilo, que a gente tem duas Ellens aqui, entender melhor as religiões de matriz africana para não ser preconceituosa. Ela ia me explicar o que era cada coisa, e eu me apaixonava pelas questões que ela ia colocando, e como essa cartilha poderia ajudar também professores de educação infantil, da educação básica, também a atuar com seus alunos. Não sei se só estou pondo aqui questões assim, que me ajudariam bastante também, desde a militância, mas também como professora. Mas acho que Lucas Nicole também pode falar um pouquinho dos nossos anseios no debate sobre a religião. Massa, maravilhoso. Lucas, Nicole. Não fiquem tímidos, queridos. Podem falar. Enquanto o Lucas e a Nicole não se animam, ainda estão pensando, mais alguém quer comentar?
Ó, para ver se ajuda, e aí vocês sinalizam para mim, porque a tendência, ainda mais aqui, que a gente não tem muito como, igual a gente faz na sala de aula, de provocar vocês de uma forma mais, como é que eu diria, né, menos da pressão, assim, que fica, vai, fala, fulano, a gente tá fazendo isso porque é o que a gente tem aqui, viu, galera? Na sala de aula, às vezes a gente consegue fazer de uma outra forma, mas o espaço é de vocês e ele vai ganhar em qualidade quanto mais fizer sentido para vocês e vocês enriquecerem isso que a gente está trazendo. Mas só para ver se a gente vai quebrando o gelo, eu coloquei aqui algumas hipóteses, assim, de elementos que talvez pudesse ajudar, né, em pensar um pouco do ponto de vista do conteúdo, mas também da forma, sempre nessa relação, né, nessa relação dialética, conteúdo, forma, a questão da cartilha, e aí a gente teria que pensar se isso faz algum sentido, né? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí vocês podem sinalizar, interromper, eu vou tentar só colocar mais imagens, mais alguns elementos para ver se a gente avança. Oh, eu lembrei desse mural do Cobra, né, que foi nesse período da pandemia. Não sei como, teria que pensar essa questão de direitos autorais, de uso de imagem, como é que faz essa referência, mas a gente olhar algumas possibilidades, inclusive esse é um elemento que o Freire traz, de como as produções artísticas, elas trazem para a gente uma possibilidade bem rica de abordar, né, algumas questões da realidade, nesse sentido, de tirar daquele lugar comum, né, de nos tirar, assim, de algo que a gente vinha olhando como se, é assim mesmo, mas a arte te tira, assim, te provoca algo diferente. E ele até faz menção nesse livro Educação como Prática de Liberdade, que ele tinha selecionado aquelas imagens que ele apresenta nos apêndices de pinturas do Francisco Brenan, que é aquele pernambucano, pintor, que faleceu esses dias, que trabalha com cerâmica, mas por conta da ditadura, eles perderam esses materiais, foram saqueados, enfim, e aí ele precisou pedir para um outro artista desenhar as cenas lá daquelas provocações que eles vão fazer naquele material que está nos apêndices, então um outro artista precisou fazer novamente esses materiais. Mas só para dizer que um dos elementos que a gente também pode tentar pensar é essa questão, né, de algumas obras que podem ajudar nesse diálogo, né? E aí eu fui recuperar lá no plano do curso quais foram os elementos que foram trabalhados, né, até aqui. E desses elementos, eu peguei alguns termos que até alguns Irineia mencionou, e a Aline também. Então, essa questão da diversidade religiosa, da religiosidade, da relação religião e política. Fiquei pensando também um pouco sobre essa relação religião e Estado, né? Na questão do fundamentalismo, na questão da laicidade. Então, quando a Aline coloca essas dificuldades que a gente tem, por exemplo, nas escolas, isso é uma questão, assim, super complicada, que tem atrasado muitas perspectivas da gente avançar no respeito mesmo a esse diverso que é o ser humano e que é o nosso Brasil e que é Alagoas,
porque as práticas nas escolas, muitas vezes, elas não têm respeitado, né, essa dimensão da diversidade, que ela, pelo menos me parece, que ela só pode ser respeitada quando a gente pensar o espaço público a partir do avanço que a gente teve quando a gente, na Constituição, conseguiu definir o que é público, o Estado como laico, né? E isso é muito caro, por exemplo, nas escolas, que às vezes você tem festividades que aconteceu com a gente semestre passado no estágio, festividade que é toda a apresentação que as crianças fizeram, praticamente 90% delas eram apresentações com músicas evangélicas ou católicas. E aí, ao final, né, desse dia, na verdade, no outro dia do estágio, com a direção me perguntou: o que que você achou? Eu falei: interessante, né? Eu só gostaria de saber se vocês têm um levantamento de quais são as religiões das crianças e das famílias. Porque pode ter acontecido de ter família que não foi acolhida nesse trabalho que vocês fizeram. E aí, com todo o cuidado para dizer isso, né? E na hora ela se assustou um pouco, porque o grupo dos professores e da própria direção tinha essa perspectiva, né, religiosa, né, desse recorte, e estava achando que estava fazendo o melhor, né? E aí ela pensou um pouco, mas no outro dia ela me veio com o PPP da escola. E o PPP da escola mostrava essa diversidade. Inclusive, não estava colocado no PPP que a comunidade atendida naquela escola pertencia majoritariamente à religião católica e à religião neopentecostal, evangélica, enfim. Me perdoem os usos equivocados do termo, é porque realmente eu não domino essa área. Mas veja como são elementos que as pessoas nem pensam que aquilo precisa ser pensado e abordado de uma outra forma, né? Então, essa questão da cartilha é muito importante nesse sentido também. Tem alguém aí que se inscreveu para falar? Que eu não consigo visualizar vocês. Por enquanto, estão quietinhos. Eu vou passar o próximo, tá? Então, veja, eu saí pegando um pouco nessa linha, né, da gente trazer também algum tópico, alguns momentos dados, né? Será que não daria para a gente pensar essa questão, né, de apresentar mesmo, por exemplo, dados relacionados aos ataques a religiões, né? Então, nos números, nas denúncias, quais são as religiões que aparecem, né? Com maior número de ataques. Então, coisas que ajudem a gente a olhar e a ter dado para dizer, mas por que isso? Né? Qual o motivo? Quais as raízes, por exemplo, da intolerância religiosa, né? Esse dado do quadrinho da direita, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro. Me desculpem, eu não consegui ter tempo para trazer para vocês detalhadamente as referências de onde cada um desses dados estavam saindo, mas meu interesse mais apressado, né, foi muito mais de trazer possibilidades do que a gente poderia trazer para essas cartilhas, para refletir sobre, né, para problematizar. Então, as denúncias são majoritariamente das matrizes, das religiões de matriz africana, né? Por quê? Isso tem uma raiz, né, no próprio racismo, como Irineia mencionou e tratou também ao longo do curso. Outro ponto, né, eu fui recuperar, eu disse, arte, mas arte não precisa ser arte só, artes visuais, né, mas o próprio campo da música, o que a gente tem, né? E aí eu fui lembrada do samba enredo de 2020 da Mangueira, né, e como a Mangueira, e é uma coisa que eu penso que a maioria das pessoas, pelo menos, ouviu falar, é uma coisa do cotidiano. E veja que bonito essa problematização que eu falei da Mangueira, mas trouxe deixa eu ver aqui onde está, que a Mangueira trouxe, né? Então, o samba enredo da Mangueira, que a verdade nos fará livre,
tem um momento que eles vão dizer, né, fazendo menção ao Cristo, que eles problematizaram bastante, né, a figura do Cristo. Então, eu tô que todo pendurado em cordéis e corcovados, mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque, de novo, cravejaram meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela pega a visão, né? E aí continua aqui. Então, veja, inclusive do ponto de vista de algumas músicas, né, de charges, claro, teria que pensar com muito cuidado, por que usar, por que não usar, quais usarem, porque eu sei que tem umas que podem mais desagregar do que agregar, mas é um recurso que daria também para a gente pensar, né? Essa outra que eu tinha colocado antes é uma letra que eu não sei se vocês conhecem, que é do Nat Roots, que vai também trazer uma passagem, né, falando, questionando essa questão. Eles vão dizer assim, né, a cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Perseguidos sem direitos nem escolas, como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por vocês e é julgada verdadeira como a própria lei. E por isso temos registrado em toda a história uma mísera parte das nossas vitórias. É por isso que não temos sopa na colher, e sim anjinhos para dizer que o lado mal é o candomblé. E aí o refrão é: mas a energia vem do coração e a alma não se entrega, não. Então, essa é uma música que é do Alexandre Pereira, que é o vocalista do Nat Roots, que chama Palmares, 1999. Então, veja, se a gente pensar isso relacionando aos casos de intolerância religiosa, se a gente pensar, esse dado aí que eu trouxe é do Rio, mas a gente pensar Alagoas, será que não daria para fazer essa ponte, né, para refletir, por exemplo, sobre essa questão da diversidade, da intolerância, enfim, coisas para a gente ir pensando, né, possibilidades, tá? Aí, uma outra questão, né, que eu, procurando lá, dei uma olhada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ah, então lá tá, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Uma questão que poderia ser levantada em destaque mas esse direito está sendo garantido, né? E aí alguns dados, como esse que aconteceu, que inclusive foi fruto do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né, promulgado em 2007 como dia 21 de janeiro, que foi fruto desse ataque, né, lá na Bahia, no terreiro da Mãe Gilda, né, e aí ela passa todo um processo de ser caluniada em manchete de jornal, como macumbeira, charlatã, né, então, ela, ao ver essa publicação, a essa Ialorixá Mãe Gilda, ela, de um terreiro de candomblé lá em Salvador, em Itapuã, ela tem um ataque, né, fulminante e falece. Então, veja, são questões que são dados da realidade que eu penso que a gente, né, enfim, o material da cartilha poderia dialogar, mas isso são as minhas impressões, né, e aí teria que, é claro, vocês verem se isso faz sentido ou não, né. E aí eu volto para ver se tem alguém querendo falar. Por enquanto, está todo mundo saco. Sim, ressabiados, pensando. Isso, assim, gente, realmente fiquem à vontade para abrir aí os microfones e falar, porque eu vou me empolgando aqui também, junto com a Carol, com as questões, que ela colocou questões maravilhosas, trouxe dados, assim, elementos de visualização, assim, que ajuda muito a gente e começar a
talvez no pensamento, tornar mais concreto um pouco, né, o tipo de material que a gente pode trabalhar. E quando a Aline estava mencionando a questão da cartilha ser voltada para os militantes e professores, então isso também já é uma das questões, né, que como a gente for pensar a partir do método que a professora Carol trouxe, então, o público-alvo, se é para os militantes, se é para os professores, se é um material que a gente vai trabalhar com grupos maiores, enfim, então acho que isso aí já é um bom sinal, um bom elemento, né, que a gente tem para nortear a discussão. E aí, puxando muita sardinha para a história, eu acho que muitos dos problemas que surgem, que a Aline já colocou alguns, e que a professora Carol trouxe ali, ao indicar as palavras, um pouco do recorte que a gente fez no curso, né? É claro que há uma limitação ali, pelo menos que a gente ficou muito ainda nesse campo da questão evangélicos, católicos e afro-brasil, afro-brasileiros. A gente não ampliou mais, né? Porque tem uma limitação aí, obviamente, de tempo e também das nossas capacidades, daquilo que a gente estuda, né? Então, de fato, eu acho que vai ter que partir mesmo dessa observação da realidade. Pelas informações que a Aline trouxe, eu acho que, de fato, a gente está muito dentro desse universo, né, neopentecostal, católico, afro-brasileiro, e aí tem as suas intersecções afro-indígenas também, que a gente poderia considerar, mas acaba sendo esse universo que a gente vai ter contato maior, né? A população nos territórios vai estar mais identificada. E a história, ela pode ajudar realmente muito a desnaturalizar, né, essa percepção que a Aline e a professora Carol trouxe de estar, às vezes, muito naturalizado, né, nas pessoas, de que a religião, ela é uma coisa que se sobrepõe a todos os outros elementos da sociedade, né, e na verdade a gente sabe que não é bem assim. Por mais que você vai respeitar a fé, a crença, a experiência religiosa das pessoas, né, dos indivíduos e dos coletivos, a gente sabe que a religião ela tem uma concretude histórica, que aí a gente pode trabalhar. Então, assim, eu acho que esse eixo de identificar a realidade religiosa e trazer esses problemas que estão conectados e tentar trazer algumas explicações históricas, sociais, de por que as coisas são como são, né? Então, talvez, quem sabe, projetar de fato aí uma percepção de uma vivência social melhor, né? Plural, etc. Porque realmente, talvez esse silêncio de vocês seja um pouco indicativo da dificuldade, né? De elaborar. Não sei, né? Talvez eu também estou aqui jogando uma questão. Não sei se é um pouco de medo de tocar em sensibilidades, em afetos, né? E aí, gente, o que vocês acham? E Carol, hoje está mais complicado. Hoje o pessoal. E é difícil porque a gente fica sem saber direito como é que está chegando para vocês, mas é assim, faz parte. Eu lembro lá quando a gente conversou sobre continuar, né, ou não o curso, que a gente teria esse limite. Então, a gente entende, né, mas também tem um pouco essa aflição de quem tá provocando, né, de ficar sem saber direito como é que está chegando em vocês, se está, como é que está reverberando, se está fazendo sentido, se está ficando um pouco esquisito algumas coisas que a gente está colocando. Mas a gente segue com a esperança de vocês se colocarem, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma parte do material que eu organizei, e aí fiquem à vontade, inclusive, se não quiserem colocar
se colocar, né, pelo microfone, por áudio, se quiserem levantar pergunta, ou se sentirem a vontade de fazer isso só pelo chat, lá pelo bate-papo também, fiquem à vontade, tá? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês a outra parte do material que eu sistematizei. Então, são mais algumas imagens, né? Essa questão que eu tinha falado para vocês do Estado laico, né? Por que a gente fala em Estado laico, né? Porque isso significou uma conquista, né? E aí eu lembrei muito quando eu vi essa charge dos estabelecimentos públicos mesmo, né? Como um espaço exclusivo, por exemplo, da Igreja Católica, e como as outras religiões não se encontram representadas ali, né? E por que a gente diz que isso precisa ser problematizado? Enfim, justamente porque tem essa dimensão de não respeitar o diverso, né? E aí tomar o espaço público, e aí na instância que for, o espaço público como um espaço que não traz o interesse público, né? Então, o espaço público que assume um interesse privado, e esse é o grande problema, né? Quer dizer, um dos grandes problemas é o espaço público sendo pautado por interesses privados. E no âmbito do governo a gente vê isso também, né, das escolas, enfim. E aí essa questão, né, do Estado laico que contempla o diverso, né? Alguns links com problematização, e aí eu vou mandar esses materiais para vocês, então eu saí colocando aqui, mas com certeza vocês conseguem encontrar outros materiais, né? Então, a gente tem algumas reportagens falando sobre terreiro alvo de intolerância, sobre denúncias de intolerância, sobre a questão do Ministério Público Federal e a discussão da liberdade religiosa, e aí há algumas referências. E a gente fosse sistematizar, assim, sendo mais, como é que eu vou dizer, pensando a questão dos aspectos a serem considerados na elaboração da cartilha, então a gente teria alguns elementos básicos que eu vou retomar aqui, mas que eu penso que ficaram, de alguma forma, explicitados, né, quando a gente foi fazendo a análise da cartilha, né? Então, a linguagem clara e objetiva, um visual leve e atraente, adequação ao público-alvo e fidedignidade das informações, né, que a gente disponibiliza ali. Então, a gente precisa se valer de dados objetivos, fidedignos, né? Etapas para a elaboração da cartilha. Então, a definição do tema, que eu penso que é uma coisa que já se avançou, né? Para se delimitar, então, o que é que a gente vai trazer na cartilha e o que vai ficar de fora, que é sempre uma escolha também, né, para não sobrecarregar, de tentar dar conta de muitas coisas em um limite que se tem, né, quando a gente pensa o material de cartilha, que ele não pode ser um livro, por exemplo, né, ele tem uma característica diferente, essa ideia dele ser mais palpável, mais direto, né, nesse sentido de ser manuseável mesmo, ainda que ele seja delimitado, digamos assim, para jovens adultos, a militância e os professores, né, que aí a gente ganha um pouco mais de condições de colocar algumas informações de maneira um pouco mais densa, na linha um pouco do que a gente vai encontrar, por exemplo, na cartilha do Zé Batalhador, que tem uma característica de discussão, né, mais aprofundada, um pouco mais densa
do que a cartilha De Onde Vem Nossa Comida, mas que ainda assim a ideia é que seja uma cartilha. Então, bastante presença de imagem também, o texto sendo pensado graficamente para não ficar difícil, né, de ser apropriado, digamos assim, né? Então, a definição dos tópicos que vão compor a cartilha. Então, por exemplo, no Zé Batalhador, a gente tem, acho que, 15 aberturas de novo tópico, né? Aí teria que se pensar, tá, para dar conta desse tema, né, com esses objetivos que a gente tem, quais seriam os tópicos? Então, vai ter apresentação, não vai ter? Depois da apresentação, quais seriam as sequências, né? Essa questão da pesquisa bibliográfica, para poder garantir informações objetivas, precisas, do que a gente tem que ir dando conta de analisar, de alguma maneira, por dentro do material, e se elaborar um roteiro detalhado, né? Então, pensar da capa até o final da cartilha. O que é que a gente vai colocar em cada página? Como é que a gente vai fazer essa sequência, esse desencadeamento dos assuntos, né? Linguagem, as cores, o papel, as ilustrações, o conteúdo textual, né? O desenvolvimento em si, né, que você vai precisar pensar em um conjunto de pessoas para poder desenvolver. Então, quem é que vai trabalhar na produção da parte textual? Quem é que vai pensar a questão da parte das ilustrações, né? A gente vai dividir mais ou menos por temática, como é que a gente vai depois fazer essa amarração, né? E aí aqui eles colocam a impressão de um projeto piloto, depois, como eles falam de cartilha que vai ser distribuída em grande escala, essa questão da impressão e distribuição do material oficialmente falando, em alguma gráfica, enfim, né, essas coisas. E aí, os elementos que compõem, então, geralmente, a gente vai ver isso no De Onde Vem Nossa Comida, a gente vai ver isso no do Zé Batalhador, vai ver isso naquela outra cartilha sobre história do Brasil também, né, a questão da capa, contracapa, os pré-textuais, então, ficha catalográfica, folha de rosto, sumário, o texto em si, então, os conteúdos dos tópicos, a apresentação, e a questão das referências, que, inclusive, pode ser nesse sentido, com caixinhas ao longo do material, como está sendo pensado também para professor e a militância, né, ou predominantemente para esse público. Então, eu tenho caixinhas que vão dizer assim, para saber mais sobre isso, acesse o material tal, que está nas referências, né. Então, isso também é legal de se pensar, porque pode ter coisas que não vai dar para trazer tudo ali na cartilha, mas que também seja um material de apoio nesse sentido, que traz links, enfim, indicações para outras referências, para que o professor possa, ou o militante possa, precisando, em um outro momento, acessar também esses materiais, né? Eu acho que seria isso. E eu tinha colocado aqui um convite para vocês para pensar as outras cartilhas, né? Então, a partir desse movimento que a gente foi fazendo com o De Onde Vem Nossa Comida, como é que a gente poderia olhar, né, para o material do Zé Batalhador? Como é que a gente poderia olhar para essa do Como Funciona a Sociedade, ou do Brincando com a História? Então, tem alguns elementos que a gente vai percebendo que eles são comuns, né? Levantamento de questões, a presença das ilustrações que dialogam com o texto, a questão dos balões, de diálogos entre personagens, né? No Zé Batalhador, por exemplo, você vai ter lá o patrão, o trabalhador, em alguns momentos a figura da mulher aparece de uma maneira bem, bem complicada, então, inclusive, esse olhar com a atualização do que a gente foi acumulando do ponto de vista dos debates, precisa ser pensado, né? Mas a gente consegue encontrar lá algumas características que são presentes também De Onde Vem Nossa Comida, né? Inclusive com manchete propaganda da época, manchete de jornal, uma perspectiva, inclusive, do Zé Batalhador, de humor, assim, então tem algumas passagens que elas são bem humoradas, né? Tem um texto narrativo que conta uma historinha, e o conteúdo vai, como
parecido com de onde vem nossa comida, vai buscando pensar a exploração. Mas aí eu vou para o miudinho, o funcionamento da fábrica, como é que se processa o lucro, a lei da oferta e da procura, da concorrência, do mercado, a relação patrão, trabalhador, produção, salário, né? Como é que isso se relaciona ao modo de produção capitalista, a produção da mais-valia, alguns chavões que aparecem, como, por exemplo, a própria, quando eles vão falar da greve dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores no Zé Batalhador, tem uma hora que se faz menção ao capa preta, da peãozada. Então, essas figuras vão aparecendo, né? Inclusive, eles usando termos que são próprios, né? Que eram próprios, e até essa questão do capa na política é bem presente, né, como aquele que é responsável pela cabeça da organização, enfim. Então, tem elementos que, se vocês entrarem para dar uma olhada nas cartilhas a partir dessa conversa que a gente teve, também podem ir percebendo e tendo ideias, tanto de coisas que a gente precisa superar, né, quanto de coisas que são permanências e que a gente pode se valer delas, porque ajuda nesse diálogo, né, no trabalho de base, enfim, com a meninada. Acho que seria um pouco isso. Mas aí eu vou enviar para vocês, como eu fiz com outro material, esse material que eu fui sistematizando aqui, tá? E aí, alguém? Também hoje a gente está com um número menor, né? Então, isso também pode não estar ajudando tanto a nossa conversa. Pois é, Carol, fico pensando aqui, essa análise que você fez das cartilhas, isso ajuda também demais, né? Como eu te falei, eu fui reler o Zé Batalhador com mais calma, falei, nossa, como é machista isso aqui, né? Coisa terrível. Aí eu fiquei naquela coisa de historiadora, tentando ver o material também como um documento histórico, né? Quer dizer, toda a relação do contexto que foi produzido. E é bastante interessante como ali naquele anos 80, 86, se eu não me engano, material, né? Tem todo o debate da Constituinte que está acontecendo, mas enfim, é Brasil naquela situação de redemocratização, né? Ali, finzinho da ditadura, mas ainda você nem tem nem a Constituição de 88 e nem a eleição, né? Direta ainda. E o É de 87 o texto, é né? 87. Onde é que eu anotei aqui as observações que eu fiz? Porque a gente percebe assim, o objetivo do material, né? Você tem ali um objetivo de formação que é explicar mais-valia. Então, ele segue uma estrutura, e aí é interessante quem já deu uma lidinha aí no capítulo 1 do Marx, ou mesmo o livro 1 do Capital, você consegue identificando as chaves ali de palavras que estão conectadas, de fato, à teoria marxiana, né, sobre o Capital. Mas veja que tem essa questão da luta, né? Eu me remeti muito à questão do Paulo Freire, que você estava discutindo antes também, que tem esse objetivo claro de perspectiva política. E a nossa cartilha, ela vai ter também, né? A gente tem o nosso lado bastante demarcado, né? Então, ali na cartilha a gente observa que na conversa entre os trabalhadores ali, eles vão chegar às conclusões, por exemplo, que não tem conciliação de classe, não tem como conciliar, né, os interesses dos patrões com dos trabalhadores, né. Eles fazem referência às comunidades eclesiais de base em um momento ali, a questão da luta como transformação das estruturas sociais, que não adianta você só pensar em conseguir um salário melhor, porque todos os interesses perpassam uma situação estrutural muito mais complexa, né? A necessidade da organização, de fato. Então, assim, esses elementos, eles ajudam a concatenar, assim, o texto, né? E essa demarcação da historicidade do texto, né? Eles zoaram Delfim Neto, tem vários elementos ali que demarcam isso. E, enfim, a gente vai produzir um material que ele vai estar totalmente
conectado com esse nosso presente, né? É o nosso presente, é aquilo que a gente está vivendo. Então, provavelmente, uma crítica a as últimos contextos políticos, econômicos, vai aparecer nesse texto, né? Eu imagino. Porque senão a gente não explica nada, senão a gente não consegue dar sentido para as questões que são mais presentes aí hoje, né? Se a gente não levar isso em consideração. E uma outra coisa também que eu achei importante, que também remeteu ao Paulo Freire, o que você estava explicando para a gente, é o fato de você trabalhar com conceitos, ou o fato de você escrever um texto, que ele vai ser mais tranquilo para leitura e para compreensão, não significa que ele vai ser menos denso em termos de informações que ele tem que trazer, né, de problemáticas, quer dizer, a cientificidade dele no sentido de trazer um elemento, um conhecimento teórico, empírico, né, ele tem que estar dado ali também. Então, eu acho isso um super ganho para a gente conseguir pensar isso. E eu acho que a gente tem mesmo, talvez, aqui pensar a produção desse material para uma divulgação. Eu até tinha comentado com o grupo, né, no início, a tentativa da gente tentar ver esse um apoio aí da EduFal, para publicar esse material de uma maneira mais organizadinha, né? Isso sem dinheiros, né? Porque eles teriam que apoiar a gente, porque a gente não teria um dinheiro assim para dar. Mas não sei também como o pessoal do MST vê isso, porque a gente pode fazer uma coisa bem amadora no sentido bem artesanal no PDF, né? Mas eu acho que para ter um certo impacto, talvez a gente precisa realmente investir um pouco mais nessa questão aí da identidade visual, da forma, né? Para ter um alcance também e ter uma valorização dos conteúdos que a gente vai discutir. Enfim, também estou pensando aqui, pessoal. Eu já pensei, professora Irine, até nas próximas cartilhas. Meu Deus, que dá um medo. Fiquei pensando aqui tanta coisa. Acho que a gente precisa amadurecer. A ideia, eu acho que na verdade dá medo, sabe? Quando a gente diz, vamos produzir, a pessoa, ai meu Deus, como assim? Mas eu fiquei pensando assim, quando a professora Carol, e professora Carol, parabéns pelo material, ficou fantástico. A sua exposição. Fiquei pensando, quando a senhora colocou o material de apoio, eu fiquei pensando assim, uma questão sobre racismo, sobre gênero, assim, como seria importante a gente ter esses materiais que trouxessem esses elementos, né, a partir, né, desse, quando a gente vai organizando a partir de uma metodologia popular de fácil entendimento, mas como o professor Irineia comentou, né, mas como o conteúdo é rico em informações, em todas as questões do conteúdo, dos conceitos e tal. Na nossa live que a gente está fazendo na nossa casa, surgiu até a Ellen estava nessa live, uma moradora da comunidade, né? Ela falou sobre a questão do racismo, né? Fiquei pensando como esse também é um elemento importante para a gente também, né? Desnaturalizar e também trazer elementos importantes de como é que a gente deve proceder diante disso, né? No nosso acampamento da Juventude Sem Terra, a gente também trouxe esse elemento sobre o racismo, também foi outro elemento importante para a gente conversar sobre, e assim, pensar a pluralidade religiosa, também pensar essa questão, né, como o racismo também permeia diante de toda esse racismo estrutural, né, e estava pensando na nossa live, surgiu essa demanda da própria moradora, né, ela colocou uma pergunta na live, ainda bem era a Ellen e a Nicole, elas conseguiram, né, conversar com ela e dialogar, e fiquei vendo que ela ficou todo momento falando sobre a própria experiência dela, né, com o racismo. Então, assim, como também esses elementos são elementos de apoio tanto para nós, diante das nossas experiências, dos movimentos que a gente está, mas também enquanto professor, enquanto formador de opinião. Isso é um desafio, mas eu tenho acordo com vocês, inclusive essa ideia, né, de tentar, de repente, um apoio, né, de uma editora, que aí coloca outras possibilidades, né, de produção do material.
E eu penso, inclusive, explorando essa questão mesmo, né? Um dos pontos para a atual gestão foi uma crítica, né, de que eles têm uma dificuldade grande de dialogar com os movimentos sociais. E aí pegar figuras, de repente, de apoio estratégicas que dizem que tem uma relação, né, com os movimentos sociais e que querem, de certa forma, a atual gestão dizer que eles olham, sim, para os movimentos sociais, que tem espaço, sim, para movimento social, de meio que chamar na chincha e dizer, ó, a gente está precisando, como é que a gente faz, né? A gente está precisando desse apoio, pedir, né, colocar a demanda, eu penso que é importantíssimo. Inclusive tem César, que está lá pro lado da extensão, que é lá do SEDU, Ana Verne, que foi do sindicato, e que esses tempos estava me perguntando alguma coisa sobre, não sei se era sobre a Jura, então também, na medida do possível, não sei quem está na editora, mas na medida do possível, se precisarem, inclusive do meu apoio nesse diálogo com algumas pessoas que eu tenho um pouco mais de contato, né, lá no SEDU, a gente também pode tentar abrir, né, nada é garantido, mas pelo menos para conseguir colocar a demanda, porque seria muito bom se conseguíssemos um material com apoio, né, da editora, que faz toda a diferença. E aí, na linha do que a Aline traz, do que Irineia também, e essa análise sobre o material do Zé Batalhador, com todos esses limites, né, de um dado contexto histórico, eu acho que nos traz, assim como o material de onde vem a nossa comida, esse desafio, né, de levar uma discussão que é super avançada, né, com conceitos, sem abrir mão, inclusive, de um método de apreensão, de compreensão da realidade, de atuação na realidade no sentido da transformação, porque todos esses materiais, eles não vêm para mero dilantismo, né, então, eu estou fazendo um material que é para as pessoas super se conscientizarem sobre determinadas questões, é isso, mas é um pouco mais do que isso nesse sentido, né, de uma conscientização que move a ação, né, de uma conscientização que instrumentaliza para a luta mesmo, que traz elementos que permitem as pessoas se colocarem de uma outra forma, né, com relação às várias questões, e aí irem passando isso à frente nas suas linhas de atuação, né. Então, isso é muito importante. Não abrir mão de conceitos, de elementos, de dados importantes, chaves, para conseguir se compreender determinadas problemáticas, né, num outro patamar, em um outro lugar, agora, tentando se valer de como eles conseguiram fazer isso num material que é cartilha, num material que foi possível de ser trabalhado, de ser digerido, né, apropriado, enfim. E aí alguns pontos das cartilhas, mas também dos textos, né, a partir das contribuições do Paulo Freire, eu penso que ajudam bastante. É claro que muitas coisas só vão ficar mais tranquilas quando começar a se colocar a mão na massa, né? Não, o nosso tema vai ser esse. Qual seria o título dessa cartilha, né? Qual seria a estrutura? O que a gente vai colocar ali por dentro? Quais vão ser os tópicos? Como é que a gente vai desencadeando os elementos que a gente vai trabalhar? E isso também aparece nos materiais, principalmente os dois que eu consegui olhar com mais calma, que é o do Zé Batalhador e o De Onde Vem Nossa Comida, né? Tem uma lógica ali de desencadear e de apresentar as questões, inclusive culminando com uma ação, né, no sentido de uma conscientização que leva à transformação, que defende ali uma ideia, né, um projeto, um lado, né. Então, eu penso que quando isso estiver em movimento, que vai ficando mais tranquilo, e aí eu estou à disposição para dialogar com vocês, porque um outro passo seria esse, né? Então, agora vamos lá, vamos começar a botar a mão na massa para ver
o que é que a gente pode pensar. E aí, vocês sabem que podem contar comigo dentro das minhas possibilidades, enfim, da gente retomar algum ponto para ajudar a pensar, tá? Muito obrigada, Carol. A gente vai precisar muito de você, porque no nosso planejamento, inclusive, a gente tinha dado aí, a gente vai ter agora, daqui a 15 dias, né? Eu acho que é Ellen primeiro, né, Ellen? Ellen falando da Juventude Terreiro, a Alana, da Juventude Batista, e depois o Valmir com a Pastoral da Juventude, do meio popular. E aí a gente teria mais um encontro ou dois, eu não lembro, para discutir as nossas propostas de material. Então aí, não sei, pessoal, o que vocês acham? Vamos ver aí como a gente termina, porque caso a gente precise de mais tempo, porque todo mundo aqui está com seus corres também, com as suas questões. Eu não sei se seria mais interessante a gente dividir em grupos, né? Trabalhar pequenos grupos, ou dividir, ou tomar uma decisão realmente mais coletiva. Porque é isso, cada um aqui, o pessoal está ligado aos movimentos, o pessoal que está na casa do Congresso do Povo está mais articulado, né? Mas tem uma galera aqui que está realmente, né, vinculado mais à universidade, como no ensino básico, no ensino fundamental, enfim. A gente vai precisar ter um pouco também de noção nossa de como que a gente pode realizar a tarefa, certo? Se alguém tiver já alguma sugestão. Bem, então vamos pensar. Professor, eu gosto da divisão de tarefas. Igual no MST, tarefa dada é tarefa cumprida, divisão dos grupos para pensar algumas questões. E penso que depois na questão da publicação a gente pode afinar depois os detalhes também, ver até com a própria direção estadual do MST, a gente pode conversar, dialogar também um pouco mais referente sobre isso, tal, sobre publicação. Então, acho que a gente pode ir resolvendo isso depois. Mas aí eu estava até conversando aqui com o Google, ele não pôde participar hoje, está com outras demandas, mas para a gente conversar, e sim, é de boas, assim, a publicação e a gente pensar essa publicação coletiva. Muito bom, Aline, massa. Então, isso já vai dando para a gente um norte, assim, um rumo, né? Vamos afinando aí, colocando as nossas conhecimentos e contatos, movimentando aí a nossa rede. Bacana. Professora Carol, quer encerrar por hoje? Fazer mais rodadas? Então, eu acho que nesse momento seria isso, né? Acho que teria que tentar pensar, e aí eu vou mandar esse material para vocês verem se ajuda, né? Mas pensar essa questão mais central, né? Do que seriam os tópicos, pelo menos assim, do ponto de vista um pouco do que seria fundamental para constar ali, né? Uma ideia mais de geral de boneco coletiva, né? E aí depois vocês conseguirem ter os grupos, né, que iriam aí nas diferentes frentes dessas tarefas e se mobilizando para poder avançar, né, nos materiais. Eu acho que seria por aí, porque aí depois vai se levantando também, né, possibilidades, né, de forma, a gente vai usar o quê como imagem, a gente vai tentar ver se tem alguém que ajuda a ilustrar alguma coisa, alguma parte, ou não, a gente vai se valer de imagem que a gente tem, né, acesso, e aí ver como cita, os elementos que vão ser trabalhados, né, nos tópicos, como é que, as grandes questões que podem ser levantadas, então, ter essa ideia mais geral para depois conseguir ir distribuindo, mas aí já seria uma distribuição que tem um eixo, né, que tem uma sustentação
E aí isso permite avançar um pouco mais, né, quando se tem essa definição um pouco mais objetivamente do próprio, acho que aqui ficou um pouco mais delimitado, na verdade pode ser que para mim, né, porque eu não tinha acompanhado vocês nessa definição do que seria inicialmente para o que seria cartilho público e tal, mas só de fechar um pouco o público-alvo já ajuda, e depois a temática geral, os tópicos principais, e eu tenho acordo que é nesse diálogo com o que a gente está enfrentando, né, no nosso cenário atual mesmo, e aí tem o texto, a produção do material didático tem esse limite também, né? É um limite que na verdade, é um ponto positivo, que é conseguir dialogar com a vida, né, das pessoas. Então, até que ele caduque, vai levar bastante tempo. Tanto é que a gente encontra na própria cartilha do Zé Batalhador, quando a gente faz essa leitura, situando historicamente, mas a questão da própria exploração, de como é que se organiza, né, a produção capitalista e a dimensão da mais-valia, etc., né, isso tudo está extremamente atual, porque, e vai ser atual enquanto a gente não superar, né, esse modo de produzir a vida. Então, como você falou aqui, infelizmente, vai ter um tempo, né, grande de duração, enfim. Acho que seria isso. Não teria mais muitos elementos para poder dividir com vocês agora, né, mas eu fico bem feliz dessa possibilidade, agradeço mais uma vez a confiança, né, o convite, e de estar podendo abrir essas portas, e da gente estar podendo se encontrar, né, enquanto colegas da universidade, junto com os estudantes, junto com os movimentos sociais, porque, como eu falei da outra vez, isso vai fazendo o trabalho da gente ter muito mais sentido, então fico extremamente feliz por isso. Hoje é meu aniversário, né, e aí eu estava brincando aqui, tô na casa da minha mãe, e aí eu estava brincando, eu vou comemorar meu aniversário, comemorando com um grupo, né, porque é o que dá sentido mesmo, é uma das coisas que dá sentido à existência, então, eu agradeço muito essa possibilidade de ter esses momentos com vocês, e desejo que saia um material muito bacana e que ele chegue lá na ponta, que instrumentalize as pessoas, assim, instrumentalize, que eu digo no sentido de ajude a pensar e a ajudar nessa militância mesmo, que é tão necessária, né? E que a gente só vai avançar nessa linha mesmo, de se organizar, de ter elementos para pensar, para discutir as questões com as pessoas lá no trabalho de formiguinha, né? De maneira coletiva, é claro, porque senão a formiguinha se perde no caminho. Mas seria isso. Obrigada mesmo. Ah, Carol, a gente que ganhou o presente, é seu aniversário, feliz aniversário, querida. Nossa, a gente agradece demais, demais, demais mesmo. E, assim, agora fique sabendo, eu já tinha te falado, né, no outro dia, a gente vai te perturbar muito. Nossa, tudo de bom para ti, muita saúde, muita paz, muita força na caminhada, na luta. E vamos sim, vamos construir um material bacana para te deixar orgulhosa da gente aqui. Obrigadão, pessoal. Gente, então, vamos encerrar aqui, eu vou fechar. Aí o pessoal dando os parabéns devidos, muito bem. Então, a gente vai comunicando. Gente, obrigada. A gente vai se falando por e-mail e aí até o próximo encontro, viu? Um grande abraço para vocês. Um beijão, Carol. Aproveita aí seu aniversário. Vai descansar agora. Beijo, gente.